Recebemos mais um deputado nessa edição de sexta-feira de Os Pingos nos Is, é início de ano legislativo, a gente quer ouvir os parlamentares, quando tem agenda aqui em São Paulo, a gente tenta trazer no estúdio para dar entrevistas aqui esclarecedoras sobre as propostas, as polêmicas que estão circulando lá em Brasília. Então recebemos o deputado Capitão Guilherme Derrite, do PP de São Paulo. Boa noite, seja muito bem-vindo aqui à Jovem Pan, Os Pingos nos Is. Boa noite, Felipe, ouvintes da Jovem Pan, Augusto, Zé Maria Trindade, é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Deputado que apresentou um projeto de lei pedindo a revogação da criação da figura do juiz de garantias, que foi uma polêmica aí desde o fim de ano, e a gente tem tratado aqui em todos os detalhes do vai e vem, inclusive no Supremo Tribunal Federal, com uma liminar do Dias Toffoli, atual presidente da Corte, sendo derrubada, depois pela liminar do Luiz Fux. Deve chegar ao plenário essa discussão, mas o Congresso ainda pode atuar em cima disso. Conta um pouco pra gente da sua proposta, do seu projeto. Eu acompanhei lá no plenário, infelizmente, né, esse jabuti criado aí dentro do pacote anticrime. Eu vejo o pacote anticrime como um avanço na legislação penal brasileira em vários aspectos. É claro que dentro de um processo democrático nós tivemos aí vitórias e derrotas. Pontos importantes foram aprovados e pontos importantes deixaram de ser aprovados. E tivemos a infelicidade desse jabuti criado aí, que com uma cortina de fumaça de que daria mais lisura, mais transparência dentro de uma investigação, dentro da persecução penal, na verdade visa proteger o criminoso, mais um benefício. Na prática, cria-se mais uma instância dentro do processo de persecução penal e a sociedade é punida mais uma vez e o criminoso beneficiado. Só para lembrar, perdão, aqui um parênteses só para os ouvintes e espectadores que não acompanharam toda essa discussão, a criação dessa figura acaba dividindo a primeira instância em duas. Então tem um juiz para a fase de investigação e aí ele passa a não poder mais atuar na hora da ação penal aberta. Quer dizer, uma vez recebida a denúncia pela justiça, outro juiz assume o caso e aí precisa se inteirar de tudo aquilo que aconteceu na fase de investigação, de todas as decisões que foram tomadas, medida, busca e apreensão, etc., e todas aquelas informações do processo. O que, em tese, também, aparentemente, olhando de fora, atrasa também a tramitação do processo, que já é muito demorado no Brasil. Nós temos escritórios jurídicos no Brasil que são especializados em protelar todo o processo penal para que o crime prescreva. A legislação ela é benéfica para o criminoso nesse sentido. E esse jabuti criado, o juiz das garantias, vem justamente nesse sentido, garantindo ainda mais. Aliás, o nosso sistema ele é garantista, né? Garantindo ainda mais benefícios para o criminoso. E o nosso sistema de justiça criminal, a nossa legislação, o Código de Processo Penal foi criado em 1941. E quando ele foi criado, foi justamente pensando na figura de um único juiz, que acompanha tanto a fase pré-processual, como você bem frisou, a fase de investigação, e esse mesmo juiz chega até o final, na primeira instância, até a condenação, a sentença de condenação. Agora criaram essa figura numa época onde nós estamos falando de reforma administrativa, diminuição da máquina estatal. A gente tem que ter dois juízes para fazer o trabalho que um só fazia. E vejam vocês, não é um funcionário público qualquer, nós estamos falando de um funcionário público que recebe talvez os mais altos salários. Então vai 40% das comarcas, né, tem um juiz só. Esse foi um levantamento feito, 40% das comarcas, no geral, no Brasil. Pois é. No estado de Minas Gerais, eu vou usar o exemplo do ministro Sérgio Moro. O estado de Minas Gerais, com 296 comarcas, apenas 96 possuem dois juízes. Ela é, por si só, inexequível. Não tem condições de ser executado o juiz de garantias. Não tem. Imagine se entrasse em vigor essa lei na data fixada, né? 23 de janeiro. De janeiro. O ministro... Imagine nesse momento, estaria em colapso a primeira instância. O ministro Luiz Fux, na sua decisão, ele colocou exatamente isso. Será o colapso do sistema de persecução penal no país. Então, enquanto parlamentar, tenho a prerrogativa de apresentar um projeto de lei para mudar isso. Durante a fase de recesso, me reuni com a equipe jurídica. É claro que é difícil uma aprovação, mas alguém tem que dar o pontapé inicial. Tanto é que após a apresentação desse projeto de lei, acho que uns 4 ou 5 já foram apresentados no mesmo sentido. Por que é difícil a aprovação, deputado? Essa ressalva. Augusto, eu sou um cara muito sincero e transparente. Eu estou na política, não sou político. Sou capitão da Polícia Militar de São Paulo com muito orgulho. Porque parlamentares do nosso Congresso Nacional que... tem medo de cadeia. É claro. Nós tivemos agora, essa semana,
um deputado, o plenário apreciou a medida cautelar do ministro Celso de Mello a respeito do afastamento de um parlamentar envolvido em escândalos de corrupção, em desvios de verba pública em obras públicas lá no estado dele. E, de maneira surpreendente, o parlamento, a Câmara dos Deputados, o plenário, optou pelo não afastamento. Claro que eu votei a favor da manutenção da medida e que ele fosse afastado. Aí alguns colegas, com o argumento de que, olha, mas a maneira como está sendo realizada não é uma decisão monocrática do ministro, isso está errado, quem deveria apreciar isso seria o Conselho de Ética. Eu concordo, mas a partir do momento que ele caiu no nosso colo, a gente não pode se eximir da responsabilidade de dar para a população aquilo que ela espera do parlamento. Essa renovação política tem que mostrar que veio, e nós sabemos que infelizmente ainda nós não temos a maioria para essas pautas aí, combate à corrupção, diminuir os benefícios e privilégios que os criminosos têm no Brasil. Infelizmente, o plenário da Câmara dos Deputados optou por não afastá-lo, e ainda alguns eu ouvi, né? Eu estava escutando, inclusive, o deputado Paulo Ganimi, acabei encontrando com ele no corredor. Estava falando desse assunto também, e da frase que ele ouviu por lá, né? Era isso que o senhor ia dizer? Exato, mas para mim ninguém teve coragem de usar essa frase não, que amanhã pode ser você, porque se falasse eu vi na cara. O que o senhor responderia? Eu falo, colega, eu estou na vida pública há 17 anos. Eu respondo ao Código Penal, ao regulamento disciplinar da Polícia Militar e ao Código Penal Militar há quase 17 anos. Então amanhã pode ser eu. Em caso de corrupção, eu te garanto que amanhã não será eu. Não serei eu. Perfeito. Então eu acho que a gente tem que ser firme. E falei na reunião do meu partido. Porque houve uma reunião para sentir, é normal isso, em toda a votação, os líderes partidários, mas o posicionamento, eu fui claro. Eu votarei para a manutenção do afastamento do parlamentar. E esse argumento de que amanhã pode ser você, eu sou contra qualquer injustiça, mas nesse caso existe uma investigação da Polícia Federal, comprovadamente aí um envolvimento, indícios fortes de envolvimento do parlamentar em atos aí ilegais de corrupção. Então eu sinto muito. Zé Maria vive repetindo aí, para não ter medo da Lava Jato, basta você não ser criminoso. É simples. Não tem problema. É muito simples. Eu não tenho medo nenhum da Lava Jato. Também não. Fala, Zé Maria Trindade, entra aqui na nossa conversa diretamente de Brasília. Eu queria falar sobre mudanças ali na esplanada dos ministérios, deputado. Recentemente houve uma especulação muito grande, como raras vezes eu vi na atividade política, né? A tentativa de destituir o ministro Onyx Lorenzoni e Abraham Weintraub da Educação. E aí vem o presidente e troca exatamente o do Ministério do Desenvolvimento. Esse ministério ele é muito importante, é um trator, é um canhão político, né? E estava nas mãos de alguém que não sabia exatamente manipular um instrumento tão forte. Porque, veja bem, é um ministério que tem uma relação com todos os governadores, prefeitos, e administra Minha Casa Minha Vida, ações de prevenção e de emergência e tal. O senhor gostou dessa troca e como será essa nova gestão no Ministério do Desenvolvimento? Olha, em que pese eu não ter nenhum ponto divergente ou algo ruim para falar do ministro Canuto, eu acho que essa troca que o presidente Bolsonaro optou por colocar o agora ministro Rogério Marinho foi mais no sentido de meritocracia do próprio Rogério Marinho, até pela habilidade política que ele possui por ter sido um parlamentar durante, salvo engano, aí 3 mandatos pelo Rio Grande do Norte. Então, como você frisou, Zé, é um ministério que tem uma articulação muito grande com estados, com os próprios parlamentares. Muitos e muitos deputados, senadores procuram dentro do Ministério do Desenvolvimento Regional os programas para levar para os seus estados com a representatividade que tem como prerrogativa, e eu acho que foi mais um merecimento pro Rogério Marinho do que algo que estivesse assim desapontando na figura do ministro Canuto. Eu tive um ótimo relacionamento com o ministro Rogério Marinho durante a fase da aprovação da reforma da Previdência, como ajudando o governo na articulação interna lá para que isso fosse aprovado. Depois, na reforma da Previdência dos militares, o ministro Rogério Marinho também nos ajudou muito nesse sentido. Então eu vejo que colocou uma pessoa com extrema capacidade técnica e também com uma capacidade política bem maior do que o ministro Canuto, haja visto que ele já foi parlamentar aí por 3 mandatos.
Deputado, a questão da prisão após condenação em segunda instância, ela foi adiada no final do ano passado para depois do recesso parlamentar. O noticiário de bastidor mostrou que os parlamentares queriam tentar... Esses parlamentares aos quais o senhor estava se referindo, no caso do juiz de garantias, aqueles que temem a cadeia, estavam esperando que a pressão pela aprovação da prisão em segunda instância arrefecesse depois do recesso parlamentar. Hoje mesmo teve uma notícia que saiu na época falando que o projeto sob segunda instância não recebe emendas em comissão, que ele estava meio ali sendo deixado de lado. Qual é a sua opinião a respeito da questão da prisão após condenação em segunda instância, que foi derrubada pelo Supremo Tribunal Federal, e qual chance o senhor avalia que tem de ser aprovada ou uma PEC ou um projeto de lei nesse sentido? É importante frisar, Felipe, que são 2 institutos legais tramitando concomitantemente. No Senado Federal, a proposta de alteração do Código de Processo Penal, no artigo 283, e na Câmara Federal, a PEC 199, que é a prisão da segunda instância. Os entraves políticos, eles já começam nas indicações partidárias para fazer parte da comissão especial. Eu pedi, não fui indicado. Por quê? Porque o meu posicionamento é 100% favorável. Aliás, para mim não precisava nem ter segunda instância para início do cumprimento da prisão. Na primeira instância eu deveria cumprir a pena, mas aí dizem que eu sou um pouco radical. É que eu não gosto que criminoso tenha benefício. Simples assim. Agora, quais serão as grandes dificuldades, né? Eu acho que na comissão especial ela vai caminhar. A votação na CCJ, ela nos dá um parâmetro assim positivo, diferente daqueles que são pessimistas. Eu estou otimista com relação à prisão após condenação em segunda instância. Friso mais uma vez que eu sou 100% favorável e vou lutar para que isso aconteça. Mas nós vimos na CCJ parlamentares que já foram réus votando favoravelmente pela admissibilidade. Lembrando que a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, para os ouvintes que nos acompanham, ela analisa apenas as questões constitucionais, admissibilidade, antijuridicidade, enfim, boa técnica legislativa. A questão do mérito será analisada na comissão especial e depois vai para o plenário. Como eu vi parlamentares que já foram réus, ou seja, ou até que são réus votando favoravelmente, isso nos dá uma visão otimista de que a gente pode ganhar sim no voto. Por quê? Por conta da pressão popular. Existe um poder, o poder emana do povo. A população tem que continuar acompanhando a atividade parlamentar, não só daquele que ele votou, mas pressionando os outros. Eu vou contar um segredo para vocês aqui. Eu nunca vi um ser humano que tem tanto medo de rede social que nem o parlamentar. Quando o pessoal começa a infernizar a vida dos deputados nas redes sociais deles, é impressionante. Então o povo tem que fazer o seu papel, continuar indo para a rua, continuar pressionando os deputados e senadores nas redes sociais, e com isso eu tenho certeza que a gente vai caminhar. Aqui no bom sentido, evidentemente, cobrando que faça a coisa certa, né, para a sociedade brasileira. Exatamente. Quer dizer que os criminosos sejam presos, não fiquem surfando na onda de um sistema que os favorece, com 5 instâncias agora, com uma lentidão tremenda, e aí se sai uma decisão, ou o sujeito está velho e já pede uma prisão domiciliar por problema de saúde, ou o crime prescreve, né? Que é isso que tem acontecido muitas vezes no Brasil. E a gente precisa moralizar de fato e não aceitar mais o envolvimento de políticos em casos de corrupção. É vergonhoso pra gente. O povo não aguenta mais e mudou com a Lava Jato. Você não quer que se volte atrás, né? A Lava Jato é um patrimônio do Brasil, prezado Augusto, porque faltou uma coisa na Lava Jato, faltou atingir uma instância. Faltou atingir a Suprema Corte e o Poder Judiciário. É isso que faltou. A partir do momento que nós moralizamos, e a Lava Jato mostrou isso, que a lei ela é aplicada em todos, que não tem, acabou esse privilégio de políticos criminosos que ficam impunes, isso foi que deu esperança para o povo. Então a gente não pode parar de lutar. É difícil, não é uma guerra fácil, ainda nós não temos a maioria, mas nós vamos continuar batalhando para vencer. Aliás, a Jovem Pan defende institucionalmente a prisão após condenação em segunda instância. O abaixo-assinado está lá disponível em jp.com.br/prisão, já tem mais de 300 mil assinaturas. Continuem assinando lá, jp.com.br/prisão, sem o tio. Voltando um pouco aqui, deputado, para a criação da figura do juiz de garantia, o senhor falou
impunidade? Em que sentido se coloca isso? Porque muitas vezes se fala da questão da aplicabilidade. O senhor citou o caso aí das 40% das comarcas, os 40% das comarcas que foi um estudo, depois até o Conselho Nacional de Justiça disse que não são 40%, são 20% e tal, mas não há assim, nem sequer uma certeza a respeito desses números e, como o senhor disse, varia a respeito do Estado. Mas em que sentido o senhor acha que isso pode acarretar impunidade? Quer dizer, esse juiz, que é chamado de juiz de instrução e julgamento, que assume a ação penal, uma vez que ela é aberta, o senhor acha que os parlamentares investigados ou aliados de investigados, eles têm a esperança de que seja um juiz mais brando do que aqueles aos quais eles já antipatizam pelas decisões tomadas na fase de investigação? Quer dizer, o que levaria a justiça a ter um tratamento mais brando, mais frouxo em relação a potenciais bandidos com a criação da figura do juiz de garantia? Não foi nesse sentido, vou me explicar. A partir do momento que nós temos um juiz que acompanha toda essa primeira fase, a primeira instância, ele tem, o advogado, a defesa, tem uma chance de protelar, de prescrever, de solicitar habeas corpus e por aí vai. Aí tem a segunda instância, nos tribunais. Aí nós temos STJ e STF, recursos especiais e extraordinários. A partir do momento que cria-se o juiz de garantias, ele tem mais uma chance. Então é no sentido de ter mais uma chance e de que seus recursos sejam atendidos e um pouco mais de chance de protelar o processo, te empurrando com a barriga. Porque parece, desculpe só, Felipe, você está passando um atestado aí de suspeição para todos os juízes que trabalham na primeira instância. Eles estão precisando de que faça direito a essas coisas. Agora, curiosamente, esse mesmo juiz que vai ter de ficar fora do processo, porque é o juiz das garantias fazendo o trabalho dele, vai ser o juiz das garantias na comarca que tem um juiz só. Então é um negócio que não se explica. Não se explica. Não fica de pé, né? E o pior é a aplicabilidade. Nós temos um exemplo, até foi um juiz da Conjur publicou um texto na Conjur dizendo de é claro que usa sempre o estado de Amazonas, do Amazonas para explicar. Tem comarcas que distam aí 21 horas, 22 horas e tem que usar embarcação. Como que um juiz vai... Exatamente. Como que ele vai atender? O Brasil tem dimensões continentais, isso não é aplicável, é inexequível no nosso país. E a gente sabe. E agora vamos tocar na ferida, que ninguém fala. Eu sempre vou remeter aqui, lei de abuso de autoridades. Quem for as cabeças pensantes da lei de abuso de autoridade? Quando tem o dedo do Renan Calheiros, coisa boa não é. Juiz das garantias, Marcelo Freixo, coisa boa não há de ser. Vamos ser práticos, gente. É uma referência. É claro. Pois é, o procurador Deltan Dallagnol, coordenador da Força Tarefa da Lava, já deu entrevista aqui pra gente na Jovem Pan, e ele falou, olha, já é muito difícil conseguir uma condenação criminal transitada em julgado com 4 instâncias, porque você precisa ter a condenação na primeira instância, depois a confirmação na segunda, na terceira e na quarta, isso com todos os recursos, com todas as apelações e tal, e aí você cria mais uma, é claro que você tem uma dificuldade maior ainda, e quando você cria mais uma dentro da primeira, quer dizer, dividindo a primeira em duas, isso sou eu que estou falando, você tem a oportunidade de enterrar o processo na raiz, quer dizer, o político se livra daquela primeira condenação, que ainda vai ser analisada pela segunda instância, por um tribunal como o TRF4, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, como foi o caso do Lula, que confirmou ali, manteve a sentença no caso do triplex do Guarujá por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Então, ficou muito evidente assim, a intenção dos parlamentares de tentar que o processo fosse anulado, fosse extinto já na raiz. Porque é claro que suja a imagem do político ter uma condenação, mesmo que em primeira instância, porque gera pelo menos a dúvida, mesmo que seja enterrada depois, que seja revista numa segunda instância, ele fica com uma imagem queimada no eleitorado. Então ele quer um outro juiz para tentar ainda escapar na primeira instância. E com a falsa argumentação que vai dar mais lisura e transparência no processo. E mais imparcialidade. Eu lembrei de uma coisa, Felipe, você falou do Deltan Dallagnol, pode ser que entre na pauta da semana que vem, eu já me posicionei dentro do meu partido contra, óbvio. Pode ser que entre um outro jabuti em discussão no plenário da Câmara dos Deputados, tratando que policiais, membros do Ministério Público e do Poder Judiciário não possam concorrer às eleições se não estiverem no mínimo há 6 anos afastados das funções. Com qual objetivo
alguém cria uma legislação como essa e pensa em pautar isso. O quê? Porque eu sou policial, eu vou falar por mim. Eu tenho menos direito, então, de representar o povo por ser policial? Tô sendo punido por isso? Ou será que é porque eu sou honesto? Não estou dizendo que todos os policiais são, e nem são melhores do que ninguém. Mas qual que é o medo do parlamento brasileiro com promotor, juiz e policial? Eles viram que nas eleições passadas, boa parte, os policiais que não tinham tanta representatividade e os membros do Ministério Público e Poder Judiciário, claro que algumas figuras são expoentes, mas são símbolos de confiança da população. E eles não querem perder espaço, estão preocupados com as cadeiras deles. Isso é inadmissível. O que eu estou falando aqui, eu falei na reunião do meu partido, que eu vou lutar contra esse abuso. Isso é um abuso, isso é excluir do Estado Democrático de Direito, da participação do parlamento, policiais, juízes e promotores. E não vai ser surpresa para mim se isso entrar em pauta na semana que vem. Deputado, a produção está avisando aqui que estouramos o tempo. Deputado Capitão Guilherme Derrite, do PP de São Paulo, muito obrigado pela sua participação em Os Pingos nos Is. Boa noite, bom trabalho, seja sempre bem-vindo aqui à Jovem Pan. Obrigado, Felipe, Augusto e o mestre Zé Maria Trindade. É um prazer sempre estar aqui com os senhores. Um grande abraço.